Boa noite, meus irmãos. Podeis assentar. É uma alegria muito grande poder ver a igreja, de certa forma, cheia, embora tenha chovido um pouco. Os irmãos vieram aqui. Tenho certeza que Deus vai recompensar a cada um que se esforçou em estar aqui. Deus vai recompensar você que está em casa nos acompanhando pelas redes sociais. Deus é contigo. Você está em culto conosco. Participe cantando, orando conosco. Separe um tempo para isso. Eu, certa vez, quando o pastor estava em confinamento, isolamento por causa do Covid, ele falava que entrava no quarto, fechava a porta, é como se ele estivesse presencialmente aqui conosco, tamanha seriedade que ele levava, já que você pode trabalhar com seu celular em qualquer canto da casa, fique em um lugar isolado para que você não seja interrompido, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra do céu para você. Nós queremos também dar alguns avisos. Queria começar com o aviso do almoço, a respeito da campanha do terreno. Meus irmãos, eu estava aqui conversando com o João, nosso irmão João. Ele disse que nós vendemos 250 marmitex, levantamos R$3.000 para a glória de Deus. Que bênção, é muito bom, né? Tem que bater palma mesmo, né, irmãos? Que vitória. Você ajudou com R$12, 3, 4 marmitex, aí olha o resultado que deu, né? R$3.000, isso para a gente tem uma significância muito grande. Glória a Deus. Eu não sei nem como expressar a gratidão de todos que se envolveram, quem doou, quem orou, quem trabalhou na cozinha, a logística, debaixo de chuva, o pessoal entregando. Então, muitas pessoas envolvidas, a comunicação. Esse trabalho de comunicação foi perfeito, alcançando as pessoas, amigos que se colocaram à disposição. Então, meus irmãos, tudo para a glória de Deus, não é verdade? E temos mais desafios, né? E eu quero dar continuidade nos meus avisos aqui. Vou pedir para ajuda aqui qual seria a sequência para a gente poder estar avisando. Hoje é o dia da esposa e o irmão postou ali o Ministério de Comunicação, agradecemos a Deus pelas manifestações no WhatsApp, mandando recado para a Roberta, agradecendo pelo dia da esposa do pastor. Eu, em nome dela, em nome de todas as esposas de pastores, eu quero agradecer por esse dia tão especial. A esposa do pastor tem um papel fundamental na vida do pastor, ela é especial. Sem a minha esposa, por exemplo, eu tenho certeza que o pastor Gerson passou por essa experiência. Não somos nada, meus irmãos, é tudo fachada, né? As esposas que seguram as rédeas. Eu sou muito grato a Deus pela esposa que tenho. Eu tenho certeza que o pastor Gerson será um eterno apaixonado, né, pastor? Ele fez assim para mim, gente, que está no Facebook. Isso é só por Deus mesmo. As esposas de pastores sejam abençoadas pelas mãos do Senhor. Tarde de clamor é o momento que a igreja passa em oração, entre 15 e 16 horas, todas as segundas-feiras. A irmã Angelina é a líder desse ministério de visitação. Então, irmãos, todas as segundas-feiras, se você puder, vem aqui de 15 às 16 horas, participar conosco, um momento de oração. Passa tão rápido que a gente nem percebe. E se você tiver esse momento, essa oportunidade, vem aqui orar com o Ministério de Visitação. Terça-feira, às 19 horas, tem o PGM. Os irmãos também, em casa, pode participar. É só receber o link. Se você não está no nosso link, peça a algum irmão da igreja, que você será abençoado. Os estudos têm sido muito bons, uma frequência muito boa, em torno de 20 pessoas, mas a gente pode aumentar, dobrar facilmente isso. E eu gostaria que você participasse, é muito bom. Às vezes, ao longo da semana, você só vem à igreja, participa dos cultos. PGM é uma oportunidade muito boa para que os irmãos possam crescer na palavra, espiritualmente. É uma oportunidade que a igreja também promove.
terça-feira, às 19 horas. E o culto de oração que nós temos todas as quartas-feiras, estamos fazendo um estudo, edifício teológico. Cada dia nós falamos sobre a revelação de Deus, como se Deus se apresentou a nós. Falamos sobre os atributos de Deus. Vamos falar agora sobre o Espírito Santo, cristologia, angiologia, que fala sobre os anjos, armatologia, que fala sobre o pecado. Tem muitos assuntos interessantes sobre a Bíblia, que às vezes você não tem oportunidade de estudar em casa. Então, todas as quartas-feiras. E, acima de tudo, é um momento que nós passamos também em oração, intercedendo uns pelos outros, intercedendo pela vida da igreja, a obra da igreja. E temos tido visitantes, isso tem sido também muito gratificante receber irmãos, amigos que estão aqui conosco, cultuando ao Senhor, passando esse momento de oração. Todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas. Desapegos Place, é um nome chique, Desapegos Place. A irmã Rosane, ela teve essa iniciativa. Se você tem alguma coisa em casa, algum utensílio, algum móvel, roupa, tudo em boas condições, que você quer desfazer disso, você entra em contato com a irmã Rosane, que a irmã Rosane vai estar providenciando para vender isso, como se fosse a preço de custo, para que esse valor também seja revertido para a campanha do pagamento do terreno. Foi uma iniciativa sensacional. Deus abençoe a vida dela, Deus abençoe a vida dos irmãos e irmãs, que também têm tido ideias muito boas, como a irmã Vivi, há pouco tempo, apresentou uma ideia muito boa para a gente, e outros irmãos que tiverem ideias como essa, procure a irmã Rosane, que ela vai detalhar mais, tem ali o telefone dela, para que a gente também, através desses utensílios, possamos também levantar recursos para pagamento do terreno. Falar em pagamento do terreno, meus irmãos, eu estava esquecendo, dia 10 é o nosso prazo para honrar a segunda parcela. Não se esqueça, quem está com o seu carnê, nos ajude, porque precisamos honrar a segunda parcela. Mais um aviso, acabou? Então tá. Meus irmãos, a igreja tem serviço, a igreja tem oportunidades para você crescer espiritualmente. Então, não deixe de participar, não deixe de ouvir a palavra de Deus. Eu não estou aqui, mas eu estou através da internet. Então, isso não... Hoje, com todo esse advento da tecnologia, mesmo você não estando presencialmente, se você tiver oportunidade, é só ligar o seu celular, fique ali ouvindo a palavra de Deus, e a igreja dá oportunidades neste sentido. Vamos orar, pedir ao Senhor para abençoar o nosso culto. O tema desta noite é trevas ou luz? Como será o dia do Senhor para você? Nós sabemos que o dia do Senhor está próximo. Tantas coisas acontecendo no mundo, o Apocalipse se revelando, o que Jesus fala tem acontecido. Quando o dia final chegar, você vai estar feliz ou vai estar triste? Você vai ver as trevas ou você vai ver a luz de Cristo? Essa é a hora que nós podemos meditar um pouco sobre isso. Vai ser o tema da pregação nessa noite. Vamos orar, meus irmãos, para que Deus possa abençoar a sua vida, para que você possa esquecer dos problemas, das lutas, e agora concentrar a sua adoração, o seu louvor ao Senhor. Pai Celeste, nesta hora nós queremos entregar todo o nosso ser nas tuas mãos, pedir para que o Senhor venha visitar o nosso coração, tirar de nós todo o impedimento, todo o pecado que nos impede de nos aproximar do Senhor. Ó Pai, nós queremos estar mais perto de Ti, queremos crescer na Sua presença. O Senhor nos deu o rico privilégio de estarmos aqui nesta noite, podemos ligar os nossos aparelhos para ouvir a Tua palavra. Ó Pai, que esse tempo seja produtivo, que seja algo que venha trazer lucro para a nossa vida espiritual. Ó Pai, que o Senhor venha fazer a obra na vida de cada um, para que ao término deste culto, possamos dizer que
tem valido e mais uma vez valeu a pena cultuar ao Senhor. Tudo isso pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Como será o dia do Senhor para você? Para os que são da luz, o sacrifício de Jesus restaurou a comunhão com o Pai. Assim, estamos seguros nas mãos do Salvador. Digno é o Senhor. Pelo preço que
Digno é o Senhor. Amém, meus irmãos. Há canções que mexem com a gente, não é? A melodia, a letra, essa é uma. Vamos ler em uníssono, leitura bíblica, Romanos 10, capítulo 10, versículos de 9 a 11. Vamos ler bem forte. A saber, se tu com a boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Amém. Podeis assentar. Essa semana eu estava compartilhando esse versículo com o senhor Marcelo Saturnino e a senhora Maria Alice, e eu disse para eles que se eles fizessem uma oração de confissão, confessassem com a boca que criam em Jesus Cristo, eles teriam a salvação. Eles disseram: mas é só isso? Eu falei: sim, porque o sacrifício maior foi de Cristo. Ele morreu na cruz por você, Ele derramou seu sangue por você. Basta agora simplesmente demonstrarmos a nossa fé, crermos que Cristo veio ao mundo e ressuscitou dentre os mortos. Eles oraram, meus irmãos, e aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Estão começando uma jornada. Eu peço a oração dos irmãos nesse sentido, para que eles não venham desistir dessa decisão que eles tomaram. Irmão Saturnino, Marcelo Saturnino e Maria Alice. Nesse momento é um momento de dedicação de vidas e bem. Enquanto cantamos, já refúgio a glória eterna. Os sinais da sua vida, nós
grandioso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, Senhor, para nós estarmos aqui na tua casa, Senhor, para a honra e glória do seu santo nome, porque só o Senhor é digno, Senhor, do nosso louvor, Senhor. Abençoa, Senhor, todo o teu povo, Senhor, que estão aqui presentes, Senhor, o que não estão também, Senhor, sabe qual o motivo, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um do teu povo. Também nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoa, Senhor, o desafio tão grande da nossa igreja, Senhor, que nós possamos, Senhor, todo mês, ali, Senhor, fazer a nossa prestação, Senhor, do nosso terreno. O terreno é seu, Senhor, a obra é sua, Senhor. Nós achamos difícil, Senhor, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que nos ajuda para que nós possamos, Senhor, cada mês, Senhor, ter essa liberdade de abrir nossas mãos, nossos bolsos, Senhor, para te honrar, Senhor, neste pagamento, Senhor. Ajuda, Senhor, a nós vencer, Senhor, nesses dias difíceis, Senhor. Perdoa o nosso pecado. É a oração que te faço, em nome de Jesus. Amém. Como será o dia do Senhor para você? Deixa Deus abrir seus olhos e ser seu Senhor. Assim, no dia que Jesus voltar, você estará seguro nele. A única razão de sermos cristãos é porque a nossa esperança está no retorno de Jesus Cristo. Nós estamos aqui abrindo mão de tantas coisas deste mundo, porque nós temos certeza do que aquilo que está preparado para nós é bem melhor, não é, meus irmãos? Então, vale a pena nós esperarmos no Senhor com paciência, porque o galardão vai ser muito grande. Neste momento é um momento de intercessão, quando oramos uns pelos outros. Essa igreja é uma igreja de oração, é uma igreja que avança porque ela crê no poder da oração. Eu não sei qual o seu pedido, eu não sei qual a sua necessidade, mas Deus sabe muito bem, sabe até melhor do que você, e por isso eu te convido para que você se coloque de pé, para que nós oremos uns pelos outros. Deus quer mudança, Deus quer transformação, Deus quer gratidão no nosso coração, Deus quer confissão dos nossos pecados. Quantas coisas fizemos ao longo dessa semana, que depois nos arrependemos, ou até mesmo não tivemos o discernimento, que aquilo entristeceu o coração do Senhor. Essa é a sua hora, esse é o seu momento de você entregar sua vida nas mãos de Deus. Meus irmãos, eu não poderia deixar de mencionar o nome da irmã Eulina. A irmã Eulina celebra hoje o dia de aniversário, e pasmem os irmãos, a irmã Eulina tem 101 anos, e isso é uma bênção de Deus, a vida é um dom de Deus. Ela está acamadinha, mas Deus tem zelado pela vida dela. Lembre-se dela também, para que Deus venha dar força, vigor à irmã Eulina, 101 anos. Espero em Deus que um dia eu chegue lá. Mas com essa luta que está passando, não sei se eu vou chegar lá não, mas é uma vitória de fato. Vamos orar. Senhor, para a glória e honra do teu santo nome, a tua igreja está aqui, esperando em Ti, buscando a Ti. Ó Deus, Tu és a nossa única esperança. A nossa esperança não está no homem, a nossa esperança não está na nossa inteligência, não está na nossa capacidade física. A nossa esperança está na fé no único que pode interceder por nós diante do Senhor, na fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor nos separou do mundo para que nós pudéssemos ter comunhão com o Senhor por meio da oração. Ó Pai, Tu sabes o que há em cada coração aqui nesta noite, em cada coração que está nos acompanhando pela internet. Tu sabes o pedido de cada um, Tu sabes o clamor, Tu sabes a necessidade. Eu não sei porque eu sou homem, mas o Senhor é Espírito, o Senhor tem poder para entrar em cada coração e sondar a necessidade de cada um. Ó Pai, com a Tua infinita sabedoria e sapiência,
que o Senhor venha dar uma resposta aos nossos irmãos, que o Senhor venha, ó Pai, encher o coração de cada um de paz, para que ele possa entender através da paz, que o Senhor já tem a resposta, e tão logo possível o Senhor irá iluminar aqueles que precisam ser iluminados, o Senhor irá mostrar aqueles que precisam ver, o Senhor irá dar uma solução para aquilo que aos olhos humanos são questões impossíveis. Pai, queremos agradecer pela vida da irmã Judite, que passou esse tempo conosco e certamente já está a caminho de casa. Que o Senhor guarde, ó Pai, essa senhora que fez essa cirurgia e hoje já pode usufruir das bênçãos do Senhor, pela oportunidade de vida que o Senhor está dando a ela. Ó Pai, assim como ela, tantos outros irmãos estão enfermos, carecendo de cura, carecendo de restauração. Agradecemos pela vida do irmão Bruno, que não foi nada, foi apenas um susto, e ele agora, Pai, já está podendo voltar ao culto. Agradecemos, ó Pai, pela vida do irmão Paulo Cotia também, que não foi nada mais sério, já esteve aqui conosco nesta manhã, e tantos outros, Senhor, que já estão também usufruindo das benesses que o Senhor deu a elas, como a irmã Francisca, a irmã Angelina, ó Pai, que também aguarda os seus exames, sua cirurgia. Ó Pai, seja com cada um, ó Pai. Se aqueles que estão aqui em busca de um emprego, que o Senhor possa abrir a porta. Se não for da vontade do Senhor, que o Senhor console cada coração. Ó Pai, que o Senhor nos abençoe. Abençoe os nossos projetos, para que não sejam mais nossos, sejam do Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua oração. Podeis assentar. Eu vou fazer diferente, porque o nosso irmão vai estar pregando agora. Antes de cantar, eu vou pedir para orarmos pelas crianças. Chamar as crianças aqui, para que pudéssemos orar por elas. Temos separado as crianças na hora do culto, da hora do sermão, para que elas tenham o culto delas. E aí, Pedrão? Aqui é o Pedrão. Merece uma foto, né, meu irmão? Deus abençoe. Já estava pensando nisso? Vamos orar, meus irmãos. Pai Celeste, como é bom, Pai, ver crianças sendo educadas na palavra do Senhor. Crianças, ó Pai, que crescerão ouvindo a voz do Senhor. Deste grupo aqui sabemos que sairão pastores, grandes profissionais, missionários e missionárias. Ó Deus, que os anjos do Senhor guardem essas crianças, Pai, da perversão que há nesse mundo, da violência que há nesse mundo. Ó Pai, que o Senhor use os pais dessas crianças, para que eles eduquem essas vidas aos pés do Senhor, para que elas não passem por dificuldades que nós passamos, para entender a vontade do Senhor para as nossas vidas. Ó Pai, use as professoras que estarão sendo usadas pelo Espírito Santo para conduzir estas crianças no caminho eterno. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pessoal, vão com Deus.
Graça e paz, meus irmãos, boa noite. É uma alegria estarmos juntos novamente para falarmos um pouco mais da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nesta noite, o nosso tema, trevas ou luz, como será o dia do Senhor para você? Nós iremos estudar esta mensagem no livro de Amós, um profeta que talvez os irmãos não tenham ouvido falar muito ainda, e nessa noite nós teremos aí a possibilidade de estudarmos um pouquinho sobre este profeta. Então, irmãos, Amós 5 vai ser os versículos 14 a 20, a qual nós procederemos à leitura. Já podem localizar nas suas Bíblias. E eu começo dizendo aos irmãos que nós vivemos uma sociedade cada vez mais fria, onde o menos favorecido está cada vez mais sendo deixado de lado. Uma sociedade egoísta, de interesses próprios, uma sociedade cujo o seu mundo é caído, entregue ao pecado. Meus irmãos, nós presenciamos a injustiça ocupar cada vez mais espaço. Nós presenciamos a prática não posso nem dizer irmãos, pessoas que defendem a facilidade espiritual. E essa facilidade espiritual, por vezes, ela ocupa o lugar do evangelho genuíno de Cristo e do seu propósito. O dia do Senhor, meus irmãos, ele virá para julgar as ações e as transgressões humanas. E Amós, ele está nos dizendo isto neste texto, a qual iremos proceder à leitura a partir de agora. Diz a palavra do Senhor: busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem, promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai. Chamarão os lavradores para o pranto, e para o choro os que sabem plantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de vocês, diz o Senhor. Ai dos que desejam o dia do Senhor, para que vocês desejam o dia do Senhor. Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso, ou como se entrando em uma casa e encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão e sem nenhuma claridade. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, a qual nós acabamos de ler. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e que a Sua palavra possa falar profundamente aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, transformados e edificados pela Sua palavra mais uma vez. Agradeço pela oportunidade, que o Senhor continue abençoando a essa igreja e a sua liderança. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de entrarmos no texto, eu quero falar um pouquinho acerca do profeta Amós. Mensagem também é história. Amós, ele, na estrutura bíblica, ele é considerado um profeta menor. Não pela estatura ou pela importância da obra, não, mas sim pelo tamanho do livro que foi escrito. Oséias, Joel também são considerados na estrutura bíblica profetas menores. Amós, ele era um homem simples e de origem rural. Ele profetizou durante o período em qual Israel estava dividida em dois reinos: o reino do sul, ou o reino de Judá, cujo rei era Uzias, e o reino de Israel, ou o reino do norte, onde Jeroboão II também era o rei. Ele viveu no sul, mas pregou no reino do norte. Este reino do norte, ele atingiu o máximo de prosperidade, mas também foi acompanhado
do aumento da luxúria, dos vícios, da idolatria. É neste contexto que o luxo dos ricos, que insultava a miséria dos oprimidos, e o esplendor do culto disfarçava a ausência de uma religião verdadeira. Então, Deus levanta Amós para fazer o quê? Lembrar o seu povo da sua lei, da sua retribuição, da retribuição da sua justiça, e para chamar o povo ao arrependimento. Aí sim, nós podemos caminhar e começar a falar um pouquinho acerca do texto de Amós, o que Amós quer nos dizer esta noite. Pronto. Primeira lição: busque a prática do bem. Lá em Amós 5, nos versículos 14 a 15, nós podemos ler: busque o bem e não o mal, para que vocês vivam, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como dizem. Odeie o mal e ame o bem, promova a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Meus irmãos, como nós podemos amar o bem se não detestarmos o mal? Declaramos que amamos a Deus, mas declaramos que amamos a Deus, mas Deus ordena: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Está em Salmo 97, no versículo 10. Gostamos de estudar a Bíblia, mas o salmista nos diz: por meio dos seus preceitos consigo entendimento, por isto detesto todo o caminho da falsidade. Está lá em Salmo 119, 4. Buscar o bem, meus irmãos, significa rejeitar o mal e não ter vergonha de se posicionar contra aquilo que é errado. Quando você lê esse versículo, e ele tem algumas coisas chaves, algumas palavras chaves nesse versículo primeiro, Deus não está preocupado com o seu exterior, Deus está preocupado com o seu interior. Às vezes você pode falar de boca para fora que você é uma coisa e você não é. E não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós realmente possamos viver aquilo que falamos, que nós possamos nos entregar por inteiro, buscar a vontade de Deus e deixar os nossos interesses próprios de lado. E nessa situação, quando Israel ela atingiu o limite da sua prosperidade, o povo ele estava muito enganado com relação a ligar prosperidade com as bênçãos de estar no caminho de Deus. Então, meus irmãos, o povo ele estava se vangloriando, dizendo: o Senhor Deus está conosco, afinal a nossa nação não está desfrutando de prosperidade. Certamente um sinal de bênção de Deus, isso no entendimento deles. E o povo não estava envolvido nas atividades religiosas, levando sacrifícios e ofertas aos santuários. Sem dúvida, essas coisas eram verdades, como nos diz o profeta Amós na sua palavra, mas não poderiam ser utilizadas como prova das bênçãos de Deus. Era apenas um verniz fino que era usado para apagar a hipocrisia ou disfarçar a hipocrisia religiosa sobre os cadáveres em decomposição de Israel. A única prova de que Deus está conosco é quando nós amamos a Deus e fazemos a vontade dEle. Não importa quando as pessoas participam no culto. Não, se o resultado não for obediência a Deus e o cuidado com o próximo, esse culto será um fiasco. Nós não temos que estar preocupados em estarmos apenas no culto de corpo, mas nós também temos que estar no culto de espírito, com alma, atentos, porque muitas vezes nós colocamos a sentar nos nossos bancos de igreja e estamos com o pensamento longe no momento da palavra ou no momento de culto. Nós estamos pensando no que será a nossa semana, nos problemas que nós temos que resolver, mas não estamos cultuando a Deus, não estamos presentes, nós estamos com o pensamento distante, então não há aprendizado.
porque tudo que ouvimos está entrando numa orelha, no ouvido e saindo no outro. Então nós temos que ter uma prática diferente, nós temos que fazer diferente. Lá no versículo 14, se o irmão puder voltar um pouquinho, você vai observar que, bem no final desse versículo, diz: como vocês dizem, busque o bem e não o mal, para que vocês vivam, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês. Como vocês dizem, reforçando o que eu acabei de dizer. Lá atrás, o povo batia no peito e falava: não, Deus está conosco. Por quê? Porque a vida deles estava dando tudo certo, as colheitas iam tudo bem. Israel era um reino próspero, tinha um exército forte, então tudo estava bem para eles, no entendimento deles tudo estava bem, então eles diziam isso. Então Amós, ele está confrontando esse povo daquela época, dizendo que, como vocês dizem, pratiquem realmente aquilo que vocês falam, vivam realmente aquilo que vocês dizem, não deixe ser apenas meras palavras, e busque ao Senhor e não o mal, para que vocês vivam. Como nós estamos falando no dia do Senhor, nós sabemos que, se nós ficarmos numa prática enganosa, nós não podemos enganar a Deus, de forma alguma. Nós estamos enganando a nós mesmos. E como nós vamos viver se nós não estamos entregando as nossas vidas ao verdadeiro Senhor? Se nós estamos, na verdade, sendo senhores das nossas vidas e das nossas decisões. Não existe vida. Não existe vida. Mas a vida que eu falo não é essa vida que nós levamos aqui na terra. É uma vida no plano celestial. Não há vida, meus irmãos, porque nós sabemos que nós viemos a esse mundo não para cultivar tesouros, não para nos favorecermos, mas uma vida de servidão. Nós estamos aqui para servir um ao outro. Nós estamos aqui para pregar realmente a palavra de Deus, fazer a vontade dEle e abrir mão da nossa própria vontade. Dando sequência, meus irmãos, nós podemos ler que, lá no versículo 15, odeie o mal e ame o bem, promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus de Israel, se compadeça do remanescente de José. O termo tribunais ali é porque vivia-se numa sociedade tão corrompida que os juízes, que eram para aplicar a lei, não aplicavam a lei segundo o que se deveria fazer. Os juízes naquela época, eles aplicavam a lei segundo aos interesses pessoais ou os interesses de outras pessoas que pudessem patrocinar ou dar algum ganho pessoal a eles. Então, ou seja, a justiça ali não era mais aplicada, mas sim o interesse próprio. Então, mais uma vez, Amós está exortando, mais uma vez, Amós está mostrando o que o povo estava fazendo de errado, colocando o dedo na ferida. E aí lá no final, ele fala um pouquinho sobre José. Por que José? Quem foi José? José, um dos filhos de Jacó, dos 12 filhos de Jacó, um homem totalmente dependente a Deus, temente e dependente de Deus, que passou por inúmeras situações, inúmeras provas, e sempre se manteve firme. José, ele não fraquejou. José, ele foi vendido. José, ele teve uma vida de serviço na casa de Potifar. Ele foi preso. E depois Deus, sim, o honrou como governador do Egito. Mas José, ao longo da história, se você perceber, José, ele não se volta para Deus, de forma alguma. José, lá à frente, ele mostra da sua misericórdia com seus irmãos. Ele libera perdão aos seus irmãos por tudo aquilo que eles haviam lhe causado. Porque José, ele entende que tudo que havia acontecido na sua vida era um propósito maior de Deus, a qual ele não havia entendido naquele momento, mas que futuramente Deus revelou a ele sobre aquilo que aconteceu no mundo, que foi a fome, né? Se José não tivesse ido à frente no Egito, o seu povo teria sido extinto. E a promessa de Deus não é essa. A promessa de Deus é que Israel seria feito grande, como foi feito ao longo dos anos. Então, meus irmãos, resta alguma esperança para uma sociedade perversa como essa, a qual Amós está nos relatando? Sim, desde que a graça de Deus esteja operando. Lá em Amós 15, nós podemos ler: talvez o Senhor, Deus dos exércitos, tenha piedade do remanescente de José. A tragédia estava a caminho de Israel. Mas quem poderia dizer
que Deus faria se ao menos um remanescente piedoso se voltasse para Ele e buscasse a sua misericórdia. Se pelo menos um remanescente, se pelo menos uma das pessoas que viviam naquela sociedade se arrependesse e clamasse a Deus para que Ele tivesse misericórdia, quem poderia nos dizer a reação de Deus, como Deus iria agir? Lá em Ezequiel 22:30, nós podemos ler: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Meus irmãos, Deus ainda está procurando pessoas para tampar essa brecha, intercessores que supliquem para Deus, que mande um reavivamento para a sua igreja, que renove a sua igreja, pois é somente quando o Espírito de Deus tem permissão para operar no meio do seu povo que a torrente da perversidade, ela pode ser detida, e a retidão e a justiça florescem. Os santos de Deus querem que julgue os perversos. Lá em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 17, nós podemos ler: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Meus irmãos, os santos, eles querem um julgamento. Por que os santos querem um julgamento, meus irmãos? Porque eles estão seguros, eles têm certeza, eles têm convicção que andam e praticam a sua vida de acordo com a palavra de Deus e seus ensinamentos. Então os santos, eles querem um julgamento, porque eles já sabem a qual será a sentença que Deus tem a dar para eles. Mas e os perversos? Será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Medite, meus irmãos, qual será o fim? Será um fim amargo, será um fim triste, será um fim sem luz, realmente de trevas, como diz o nosso tema. Não há luz para aqueles que não seguem a Cristo, para aqueles que realmente não entregam sua vida e seus caminhos a Cristo, para aqueles que se mantêm no egoísmo, nas práticas humanas, nas práticas adâmicas, que não mata esse velho homem e deixa ressurgir o novo homem, mediante aquilo que Cristo nos ensina. Isso será trevas. A palavra nos diz lá em Pedro: se apenas um remanescente se arrepender e voltar-se para Deus, então há esperança de que Deus, Ele mandará um reavivamento de qual precisamos tanto. Isso nos diz a palavra, Amós, ele diz isso na sua palavra. O segundo tópico que eu quero tratar com os irmãos nessa noite, aí sim é o dia do Senhor. Então nós estudamos o versículo 14 e 15, dizendo da necessidade da busca, na necessidade de você colocar a sua vida nas mãos do Senhor e ser dependente, né? Você endireitar os seus caminhos. E agora a gente vai para o dia do Senhor. O dia do Senhor, meus irmãos, é um tempo durante o qual Deus julga os inimigos e estabelece o seu reino na terra. É a resposta da nossa oração: venha o seu reino. Está lá em Apocalipse 6, no versículo 20. Em várias passagens dos profetas, também você pode também ler essa expressão. O povo a qual Amós estava se dirigindo via o dia do Senhor como um tempo de grande livramento para o povo judeu e de terrível castigo para os gentios. Mas os profetas possuíam uma visão clara desse acontecimento significativo. Pare e pense: aquele povo a qual Amós estava repreendendo, eles viam o dia do Senhor como um dia de livramento e um dia de castigo para os gentios. Hipócritas. Porque não viviam segundo a vontade de Deus e achavam que Deus viria no dia do Senhor para dar a eles o livramento e castigar aquelas outras pessoas a quais eles julgavam que estavam em discordância à palavra, o castigo.
Eles estavam mais preocupados com o terreno alheio do que o próprio terreno. Eles não olhavam a vida própria, mas olhavam a vida de outras pessoas. Então, ou seja, esse povo estava mais preocupado em apontar, em acusar, do que realmente se endireitar. Não é verdade, meus irmãos? Então, nós podemos ler isso na palavra. O povo de Amós, lá que Amós está dizendo, ele não tinha consciência de que o dia do Senhor também seria um tempo de provação e de purificação para Israel. Mas os profetas tinham na sua palavra, quando você lê o livro dos profetas, quando o povo de Deus passaria por uma grande tribulação antes de entrar no reino dos céus. Nada, meus irmãos, nada é fácil. Nada é fácil. Não foi fácil para Cristo, por que vai ser fácil para nós? Olha a morte que Cristo teve na cruz do Calvário, para que nós podemos ser salvos, para que nós possamos ser reconectados com Deus, para que nós possamos novamente ter o nosso acesso junto a Deus. Não foi fácil para Cristo. Na sua palavra ele diz que nós passaríamos por tribulações. Então, não pense que até chegar ao reino, você não tem um caminho a percorrer, um caminho de entrega. Esse tópico eu quero dividir em 3. O dia do Senhor será um dia de desespero e pranto. E aí sim a gente vai ler Amós 5, 16, 17. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai, chamarão os lavradores para o pranto, e para o choro os que sabem plantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de vocês, diz o Senhor. Meus irmãos, se você observar, por quê? Chamem os que sabem plantear. Lá naquela época, era normal algumas pessoas fazer do pranto, a sua profissão. Elas iam nos velórios, nos enterros, para chorar, e ganhavam dinheiro por aquilo. Então a palavra ali, que Amós está se referindo, é que chamem todos que vocês puderem, porque o dia do juízo vai vir, o dia do Senhor vai vir. E se vocês continuarem da forma que vocês estão adotando a vida de vocês, pode chamar todo mundo para chorar com vocês, porque as trevas irão chegar na vida de cada um. A teologia, meus irmãos, correta, ela pode dar esperança, mas uma teologia distorcida, ela leva a falsas esperanças. Uma vez que esses hipócritas estavam certos de que Deus pouparia Israel, mas condenaria seus inimigos, ansiavam pela vinda do Senhor. Aqui, parando e trazendo um pouquinho para nós. Nós conhecemos a palavra. A palavra é clara. Qual o propósito da palavra? A palavra que Jesus nos trouxe. Salvação. Jesus, ele veio trazer prosperidade? Não. Jesus coloca na sua palavra a gente fazer campanha para ser bem sucedido? Não. O que Jesus nos ensina? Que nós devemos ter uma vida de serviço ao Senhor, reconhecer os nossos pecados, crer nele para que nós possamos ser salvos. Nós estamos fazendo isso? Vamos pensar. Em um julgamento, a sentença, meu irmão, ela não foge à regra. É culpado ou inocente. Mas também não será diferente no dia do Senhor. A sentença será céu ou inferno, trevas ou luz, morte eterna ou vida eterna. Não será aceito mais justificativas, pois o tempo para isso haverá passado. Hoje de manhã, o pastor Wellington, na sua palavra, ele falou um pouco sobre julgamento e citou um versículo dizendo que nós estamos justificados, Então, o crente, ele não tem preocupação, porque ele já sabe quem justificou, ele sabe quem já pagou o alto preço. Se você pegar lá nos evangelistas, você vai ler a parábola do publicano e do fariseu. Como que você tem orado? Você tem orado como fariseu, batendo no seu peito, dizendo aquilo que você é e aquilo que você faz? Ou você está sendo publicano? Você, quando ora, pede perdão para suas transgressões e pede que Deus tenha piedade de você? Você está mais preocupado em se auto-justificar ou reconhecer a sua pequenez e dizer para Deus que Ele tenha misericórdia da sua vida, que Ele possa fazer o novo na sua vida,
que Ele possa ser o novo na sua vida. Como tem sido a sua oração? O crente, ele não precisa ficar preocupado com isso, ele está seguro em Cristo. Ele tem conhecimento da palavra, ele tem a palavra no seu coração, ele tem a palavra nas suas veias. A gente não precisa ficar preocupado com o dia de amanhã, porque nós sabemos que nós temos um Deus que trabalha em nosso favor, um Deus que está cuidando nesse exato momento de cada um de nós que aqui estamos, um Deus que conhece o coração de cada um. Deus está preocupado, meus irmãos, volto a dizer, com a nossa alma. Deus está preocupado novamente, volto a frisar, com aquilo que você tem levado para a sua vida diária, para a sua vida de oração, pela sua vida, meus irmãos, devocional. Se você prega a palavra dele ou não, você tem evangelizado? Você realmente tem evangelizado? Você realmente está preocupado somente com a salvação própria? Ou você está preocupado com a salvação de um todo? Meu irmão tem que ser salvo, minha casa tem que ser salva, meu filho tem que ser salvo. Você tem feito isso? Segundo, o dia do Senhor será um dia de trevas, Amós 5,18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós? Vamos ler aqui. Ai dos que desejam o dia do Senhor, para que vocês desejem um dia do Senhor. Será um dia de trevas e não um dia de luz. Será um dia de trevas. Deus havia avisado que estava prestes a andar pelo meio deles. Nós lemos na palavra. Mas não seria como havia feito no Egito. Desta vez estava vindo para julgar o seu próprio povo. E assim como houve treva durante 3 dias antes da Páscoa, da primeira Páscoa, o dia do Senhor também traria escuridão. Além disso, aquilo que Israel passou nas mãos dos assírios foi uma pequena amostra do que acontecerá no fim dos tempos com o mundo, o que o mundo irá presenciar com a volta do Senhor, com o dia do Senhor. Meus irmãos, que nós possamos nos dedicar mais, estudarmos mais, fazermos a vontade de Deus. O dia, nós não sabemos, o dia está sendo anunciado dos profetas até o Novo Testamento fala sobre os dias do Senhor, a volta do Senhor. Nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar de acordo com a palavra de Deus. Senão, meus irmãos, não há outro caminho, será trevas, não há outra sentença, será trevas. Nós temos que fazer diferente, nós temos que colocar as nossas vidas na mão de Jesus. Lá atrás, Amós, quando ele fala de buscar a Deus, ele está falando o seguinte, meus irmãos, a sentença já está dada. Se vocês continuarem nesta prática, vai ser trevas. Mude, busque a Deus, mude o coração de vocês, ouçam a palavra, faça realmente de acordo com o que vocês dizem, porque aí sim, Deus haverá de ter misericórdia e fará diferente daquilo que vocês estão caminhando. Vocês estão caminhando para trevas. E Amós está repreendendo o povo. A mesma coisa acontece nas nossas vidas. Por quantas e quantas vezes nós somos alertados? Por quantas e quantas vezes as pessoas falam para nós e nós deixamos de lado? Tem um filme, que é uma das frases ícones desse filme, ela diz que o pecado é como uma cadeia. Ele é lindo e maravilhoso, e a porta sempre está aberta. Mas, de repente, a porta se tranca. E aí já é tarde demais. Esse filme, Deus não está morto. Como é essa cena? É uma senhora que tinha Alzheimer, ela estava no asilo, e não compreendia mais o que estavam falando para ela. E o seu filho, assim como diz o texto aqui, ele vivia algo próspero, era um rapaz bem-sucedido, que apesar dos ensinamentos da sua mãe, ele tinha desviado da palavra. E naquele momento, com a sua mãe sentada, olhando para uma TV, ele começa a escarnecer da sua mãe, ele começa a zombar da mãe dele. A senhora teve uma vida de servidão, uma vida com Cristo,
E olha o fim da senhora. E aí a mãe dele, ela fala essa palavra, essa frase que eu disse no princípio. O pecado, ele é lindo e maravilhoso, a porta está sempre aberta, mas de repente ela se fecha e já é tarde. E para de falar, impacta a vida dele. É isso que o pecado faz nas nossas vidas, meus irmãos. O pecado, ele tem aquela falsa ilusão de que aquilo é maravilhoso, que aquilo é eterno, que aquilo é para sempre, que aquilo realmente é o alvo das nossas vidas. Para que eu vou querer outra coisa, senão aquilo que eu estou praticando? E quando o tempo se acaba, meus irmãos, não há justificativa, não há para onde correr. Então, meus irmãos, eu quero continuar dizendo que, lá em Mateus 25:30, nós podemos ler: quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. A maioria das parábolas que Jesus ensina, ele adiciona esse termo: ali haverá choro e ranger de dentes, nos seus ensinamentos. Ele está nos alertando para o juízo de Deus, para que nós possamos mudar de vida, abandonar as nossas práticas velhas e ter Deus como prioridade. Se você olhar, né, as parábolas dos talentos tem essa frase, ou esse termo, essa daí é o finalzinho da parábola das 10 virgens. Sempre Jesus ensinava, né, de uma forma figurada, para um maior entendimento, e ele usava no final das suas parábolas para nos alertar sobre a mudança de postura. O dia do Senhor será um dia de destruição, Amós 5, 19 a 20. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso, ou como se entrando numa casa e encostando a mão na parede fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não luz, será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. O livro de Amós, ele tem muitas figuras de linguagem, né? Nesse versículo 19, quando ele se refere ao leão, ele está se referindo ao que? A Síria. É como se Israel pudesse fugir da Síria, mas ao sair, ele daria de encontro com um urso. E quem era o urso? Era o próprio Deus, um inimigo pior. Então Amós está usando essa figura de linguagem. Lá, seguindo, ele fala: entrando em uma casa e encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. Lá atrás, lá na antiguidade, no tempo de Amós, as paredes não eram feitas de alvenaria, eram feitas de galhos trançados, lugares perfeitos para que cobras, víboras se escondessem. Então a pessoa entrava em casa, poderia levar a mão à parede e acabar sendo o quê? Picado por uma cobra. Ele está querendo dizer o seguinte, meus irmãos: casa, ela reflete o quê? Segurança, um lugar seguro. Ele está dizendo para o povo o seguinte: meus irmãos, quando o dia do Senhor vir, não há lugar seguro, não tem como você escapar. Não tem como você escapar. E Amós está dizendo isso na sua palavra. Não existe para onde você correr. Se você realmente teve uma vida em concordância com aquilo que a palavra lhes diz e lhes ensina, ótimo. Se não teve, meus irmãos, a sua sentença será aplicada. O juízo virá para você também. Será um dia de destruição, será impossível escapar da ira do Senhor. Não haverá onde se esconder. Meu irmão, é como se essa frase, esse versículo 19, se você saísse de uma frigideira e caísse no fogo. Os julgamentos de Deus são extremamente completos e preciosos. Esses israelitas estavam esperando ansiosamente o dia do Senhor, sem se dar conta do que ele traria para eles. Eram como alguns cristãos de hoje que querem a volta de Jesus para escapar de algumas situações dolorosas. E não porque amam a sua vinda,
E esquece que a volta de Cristo também significa julgamento e não apenas bênçãos. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, dos versículos 10 a 11, nós podemos ler: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. E espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Volta no versículo 10, por favor, irmão. É necessário que todos compareçam diante do tribunal de Cristo. Não há exceção, todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Todos nós teremos a sentença, seja uma sentença de luz ou de trevas. E aí ele volta a falar sobre o bem ou o mal. Lá no versículo 14 de Amós está falando o quê? Busque o bem e não o mal, feito por meio do seu corpo, feito da sua vida aqui na terra. Meus irmãos, vamos fazer diferente, vamos ser diferentes, né? Que o dia do Senhor, nós sabemos que tudo que existe será destruído, virão novos céus e novas terras, é nosso anseio. Que nós possamos ser diferentes, que nós realmente possamos ser servos de Cristo Jesus na propagação do seu Evangelho e também naquilo que nós expressamos, naquilo que nós damos exemplos às pessoas. Eu quero fazer 2 aplicações finais para que nós possamos encerrar. Lá em Romanos 11, 12, eu quero ler o versículo: somente em Cristo somos salvos, é a primeira aplicação. Ora, se as transgressões deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles, Romanos 5, 11, 12, é isso? Isso. E não apenas isso, mas também nós gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Meus irmãos, somente em Cristo somos salvos. Em Cristo está a única possibilidade de salvação, tanto para o melhor quanto para o pior dos homens, porque ambos são provenientes da mesma semente, a semente corruptível de Adão. Por causa de Adão, todos nós pecamos. Os nascidos da carne são carnais e sujeitos ao pecado. Quando Jesus disse a Nicodemos que é preciso nascer de novo da água e do Espírito, ele fez referência à regeneração, à transformação. Da mesma forma, foi demonstrado à mulher samaritana que todos que beberem da água, que é consentida por Cristo, será criado em seu interior uma fonte que jorra para a vida eterna. Ou seja, aos pecadores a única possibilidade de salvação é proveniente da nova vida em Cristo. Segunda aplicação desta noite para a sua e para a minha vida. Está lá em João 1, versículo 12 e 13. Jesus transforma as nossas vidas. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Jesus anunciou o Evangelho para que os homens recebam o poder de serem filhos de Deus. É preciso ao homem nascer da semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Desta forma, o homem torna-se membro da família de Deus. Membro da família de Deus, filhos de Deus. Filhos de Deus. Luz, meus irmãos, luz para as nossas vidas.
Nós precisamos dessa luz nas nossas vidas, nós temos que caminhar na luz. Jesus é a alegria do Senhor, pois resgatou os seus da maldição do pecado. Quando aceitamos a Jesus, compreendemos a verdadeira mensagem do Evangelho, somos transformados e libertos do pecado. Nada merecemos, tudo o que somos e temos vem de Deus. Somos salvos pela graça de Cristo, que pagou nossa dívida de pecado com seu precioso sangue na cruz do Calvário, restabelecendo o nosso acesso ao Pai. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e continue falando aos nossos corações. É isso o meu desejo. Senhor Deus, graças te damos pela sua palavra, graças te damos, ó Pai, pela essa obra maravilhosa que Amós escreveu, que ainda continua nos ensinando tanto, que ainda continua, Senhor Deus, nos alertando, trazendo, ó Pai, o entendimento que devemos voltar a cada dia mais para o Senhor, que nós devemos dedicar a nossa vida ao Senhor, abrir mão, ó Senhor, do nosso eu, do nosso egoísmo, e que o Senhor possa ser foco das nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pelo seu Filho Jesus Cristo, pela misericórdia que o Senhor tem com cada um de nós, que no dia do juízo, ó Pai, nós podemos ser, Pai, entrar contigo na glória, não ter uma vida em trevas, uma vida eterna em trevas, mas desfrutarmos, ó Pai, da sua maravilhosa graça e da luz. É isso que eu peço no nome de Jesus. Amém.
nós já estamos caminhando para o final. Que Deus abençoe o seu culto, o culto que você prestou ao Senhor. Deus abençoe a bendita palavra, através do seminarista João Paulo. Tenho certeza que de alguma forma falou o seu coração. E eu tenho certeza que ao longo da semana você irá meditar sobre cada palavra que foi dita aqui, que a palavra do Senhor não volta vazia. Deus abençoe, irmão João Paulo. Que Deus continue te abençoando nos seus estudos, seminário, e que possa, dia após dia, fazer com que você cada vez mais sinta o chamado, confirme cada vez mais o chamado do Senhor na sua vida. Deus seja contigo. Meus irmãos, antes de nós orarmos, eu só gostaria de deixar um aviso. No dia 27 desse mês, nós teremos um encontro jovem, o segundo encontro jovem, e será às 18h30. Nós teremos aqui um palestrante, um pastor, chama Jeff, um homem de Deus, já teve a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus conosco no PGM, através da plataforma Team Link, e ele estará novamente conosco, dia 27, é um trabalho dos jovens e adolescentes, mas toda a igreja está convidada. No último encontro que tivemos, graças a Deus, foi muito bom, um bom grupo de jovens e adolescentes. Eu tenho certeza que os irmãos irão gostar muito. Isto posto, pedir para que os irmãos se coloquem em pé, para que oremos, agradecemos a palavra, agradecemos o culto, os louvores, as orações. Que os irmãos tenham uma semana na presença do Senhor, possa ter uma semana diferente, porque quando nós buscamos a presença de Deus, Ele torna a nossa vida mais motivante, mais abençoada. Por isso que eu quero orar nesse sentido, para que Deus abençoe a vida e a família de cada um. Querido Deus, eterno Pai, queremos te agradecer por este culto, agradecer pela tua palavra, pela vida do seminarista João Paulo. Ó Deus, que o Senhor abençoe a vida dele, o seu ministério, os planos que o Senhor tem preparado para que ele seja um homem separado pelo Senhor para pregar a tua palavra. Abençoe sua família, a irmã Laila, seus filhos. Ó Pai, não somente a ele, mas o pastor Gerson também, que o Senhor continue abençoando a vida do teu servo, seu ministério, seus planos, sua família. Pai, tu sabes o quanto nós amamos o teu servo, o quanto nós queremos que o teu servo cuide de nós. Ó Pai, que o Senhor abençoe os ministérios da igreja, todos os irmãos que estão aqui, toda a família aqui representada. A bênção do Senhor significa paz nos lares, significa corações em paz em meio às lutas, significa cura, significa sabedoria vindo do céu, significa o derramamento das bênçãos celestiais na vida do ser humano. Ó Pai, cada família aqui representada possa usufruir dessas benesses espirituais. Ó Pai, seja com a nossa semana, seja com os nossos sonhos, com os nossos compromissos, que entreguemos todos eles nas Tuas mãos, para que o Senhor cuide em nosso lugar. Nós confiamos em Ti. Ó Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo, que o Teu amor seja com todo o povo de Deus, nesta noite, nessa semana, neste ano e sempre. Amém. Podeis assentar e, através do cântico e uma oração silenciosa, os irmãos tenham uma semana maravilhosa na presença do nosso Deus.
Boa noite, meus irmãos. Uma boa semana para todos.